Elvis estava doente e parecia ter alguns problemas de saúde. Ele sofria de hipertensão, que no seu caso não era um distúrbio nervoso, mas sim uma doença clínica com risco de morte. Além disso, ele herdou um coração fraco, uma infeliz característica familiar. Sua pressão arterial era muito alta e todos se preocupavam com a possibilidade de um ataque cardíaco. Mais tarde, quando estávamos na cama, fiquei profundamente preocupada com sua saúde e o questionei sobre isso. Ele sacou um guia médico, sentou na cama e começou a ler em voz alta sobre alguns dos novos medicamentos que seu médico havia prescrito recentemente para seus problemas. Cat, eu tenho uma condição semelhante a um câncer, além dessa outra coisa no coração. Fiquei atordoada e não consegui conter as lágrimas. Ele tentou me tranquilizar. Não se preocupe, querida. Dr. Nick sabe o que está em meu sistema. Ele está cuidando de tudo. Ele queria que eu soubesse a verdade, mas não queria fazer disso um grande problema. Quanto mais me resta? Nós dois ficamos em silêncio, ponderando sobre a seriedade da nossa conversa pelo que parecia um longo tempo. Ainda estávamos sentados na cama, o braço de Elvis em volta de mim, enquanto a outra mão segurava o livro que ele havia lido em voz alta. De repente, ele olhou para baixo e disse: "Você tem os pés mais lindos que já vi." Sua observação me surpreendeu e fiquei um pouco aliviada ao ver que o assunto havia mudado abruptamente. Você acha? Sempre adorei meus pés e procuro cuidar muito bem deles. Eu amo pés bonitos, ele disse, e acho que os seus são simplesmente lindos. Os pés são importantes para mim, eu disse a ele, e os seus são tão perfeitos quanto você. Elvis aproximou os pés e disse: "Tenho dedos gêmeos, vê? O segundo e o terceiro dedos têm o mesmo comprimento, eles são idênticos. Muitos gêmeos têm essa característica." Então Elvis riu, lembrou de uma garota certa vez e estávamos nos dando muito bem. Estávamos na cama e ela tirou os sapatos e as meias e seus pés eram simplesmente horríveis. Aposto que ela desconfiou o que houve comigo, disse ele com outro ataque de risos. Você não fez isso. Isso é terrível. Normalmente não gostava que Elvis me contasse histórias de outras mulheres. Acho que nenhuma mulher sabe, mas isso foi tão engraçado e ele gostou tanto de contar que tive que rir também. Além disso, eu estava realmente de ótimo humor agora que ele me disse que eu tinha pés lindos. Elvis largou o livro e me beijou. Como sempre, seus beijos me excitaram. Mas, dessa vez, eu não tentei me afastar. Eu o beijei de volta e o abracei e então, quando passei minhas mãos sobre seus ombros, sua pele, tão inacreditavelmente macia, houve uma sensação de urgência dentro de mim que eu nunca tinha sentido antes. Ambos sabíamos, sem dizer uma palavra, que este era o momento certo e o lugar certo, que eu estava pronta para dar tudo de mim para ele, sem questionar ou restringir. Ele era terno, doce, muito gentil, tão compreensivo que entramos em um lugar onde não havia tempo, nem som, exceto as palavras amorosas e apaixonadas em meu ouvido, e o mundo parecia um lugar distante, enquanto Elvis me levava para uma terra especial que eu nunca havia conhecido, onde não havia sentimento de culpa nem auto-recriminações, apenas amor, paz e o calor de nossos corpos respirando como um só. Eu amava Elvis de todo o coração e nada poderia tornar o que tínhamos feito juntos uma coisa má. Foi lindo, maravilhoso e pela primeira vez na vida me senti completa, como há muito estivesse esperando que ele fizesse amor comigo. Teria encontrado o meu verdadeiro amor, pensei.
Mas será que perdi Deus? Naquela tarde, os guarda-costas tomavam margaritas, uma bebida bastante letal feita com tequila, e uma reviravolta completa para mim. Eu disse que sim quando me ofereceram uma. Elvis nunca bebia, mas não se opunha a que os seus guarda-costas bebessem, desde que mantivessem a situação sob controle. Porém, uma margarita pediu outra, e eu comecei a me sentir bastante embriagada. Eu sabia que Elvis odiava ver alguém bêbado, e especialmente mulheres. E talvez isso fosse uma espécie de rebelião para mim. Ainda não sei por que fiz isso, mas Elvis achou fofo e engraçado, e desta vez, em vez de ficar com raiva, ele riu e me provocou. Acho que eu sentia que, se tivesse ido para o inferno, poderia muito bem ir até o fundo. Mas, graças a Deus, isto foi apenas uma farra temporária e não o início de um novo padrão de comportamento. Naquela noite discutimos algo que estava na minha cabeça, mas eu não queria pensar nisso. Elvis me abraçou e estávamos na cama. Cat, você sabe alguma coisa sobre contraceptivos? Ele parecia muito sério. Um pouco, só o que dizem, mas não muito. Bem, querida, você deveria tomar a pílula ou algo assim. Não queremos que você engravide. Eu me afastei dele e, de repente, assustada. Eu também não quero engravidar. O que há a respeito da pílula? Acho que você deveria conversar com um médico a respeito disso. É importante. Uma onda de pavor tomou conta de mim. O que eu diria aos meus pais? Como eu poderia enfrentar meus amigos se engravidasse? Eu estava apavorada. Eu vou. Eu disse em um tom que o fez rir. Querida, não fique tão nervosa agora. Eu só quero que você providencie isso logo. Só isso. Ele disse enquanto me puxava de volta para seus braços. Apoiei minha cabeça em seu peito e estremeci com a possibilidade. Então senti Elvis soltar um riso abafado e ele começou a rir. O que é tão engraçado? Não consegui achar graça nenhuma nesta conversa. Eu estava pensando, disse ele entre risadas. Como você é pequena, ficaria muito engraçada grávida, toda inchada e cantando um dueto comigo no palco. Agora tentei imaginar também, e também comecei a rir. E logo nós dois estávamos rindo, e eu puxei minha camisola, estufei minhas bochechas e fingi que estava no palco fazendo uma apresentação. Com isso, Elvis riu ainda mais e logo estava dizendo: "Oh, Cat, eu te amo tanto. Eu realmente amo, Little." Foi muito difícil me separar depois de 3 dias com ele, mas tive que partir. Eu havia assinado contratos, tinha compromissos, a vida tinha que continuar.